às margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos. Lembramos-nos de Sião, de Israel. Nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cantos de Sião. Canta aí, gente. Querido, antigamente o luto oficial exigia que os seus pranteadores ficassem assentados. Então eles se sentavam e pranteavam. Esse era um luto oficial. As pessoas conseguiam entender que alguém estava em luto, em pranteando, quando eles se assentavam. Eles ficavam quietos, se assentavam e choravam, e choravam. Isso significava o pranteamento, o prantear, o chorar, o estar ali em luto. Esse era o costume do povo. Então por isso que no verso 1 fala: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Isso significa luto, significa dor. Então o povo está em luto. Quer dizer isso, significa isso. Esses rios que falam aqui, Babilônia é ali a região Mesopotâmia, entre os dois rios, rio Tigres e rio Eufrates. E Babilônia ficava mais ou menos no meio, e eles faziam os rios, regos que traziam as águas dos rios para a própria cidade. Nabucodonosor era um agrônomo, não sei como é que fala, que mexe com planta. Ele era um agrônomo, né? Ele era um fenômeno. E esses rios principais da cidade, descrito no livro de Ezequiel, que é no capítulo 1, fala que é o rio Quebar. Era o rio principal. Esse rio Quebar era um rio onde ficava somente a alta sociedade, ou o povo com maior aquisitivo, ou o comércio. Nabucodonosor era tão estrategista, tão inteligente, ele conhecia tanta história de Israel, que quando ele leva o povo de Israel para a Babilônia, ele não quer matá-la, ele quer que a sua terra prospere. Gente, até hoje, onde o judeu põe a mão, o negócio prospera, gente. Então Nabucodonosor leva o povo de Israel e deixa o povo ali, mais ou menos no rio Quebar. E fala assim: agora vocês podem viver livremente, podem abrir comércio, vocês podem ficar à vontade aqui. Para quê? Para a terra prosperar. E o povo começou a prosperar e prosperar. Então aqui eles estão nos rios. Talvez no rio Quebar, escrevendo o Salmo 137. Havia deixado, quando o povo sai de Jerusalém, eles haviam deixado muitas coisas para trás. Mas eles levaram consigo as suas harpas. Eles saíram de Jerusalém, e aquele povo deixou tudo para trás, foram as riquezas. Deixaram carro, deixaram apartamento, deixaram dinheiro, deixaram ouro. Eles só levaram os seus instrumentos musicais. Eles só levaram os seus dons. Eles levaram a música, eles levaram a adoração, eles levaram o evangelho, eles levaram suas bíblias. Deixaram tudo para trás, e eles levaram só as harpas. Levaram os seus instrumentos de música. Porque o povo de Israel, eles entendiam, queridos, que a música era a parte mais importante de um culto. Um judeu tradicional não lê a Bíblia, os salmos normal, eles leem cantando. São canções, tem toda uma reverência, tem toda uma tradição. E a música era a parte mais importante do culto. Então eles levaram o culto, eles levaram consigo para a Babilônia. Eles queriam entoar cântico ao Senhor. Os babilônios sabiam que os judeus honravam ao Senhor lá no Monte Sião. Eles entendiam que somente no Monte Sião que Deus aceita o culto. Só na cidade de Jerusalém. E que eles se vangloriariam na força da segurança de Sião. O que o povo mais fazia era, eles batiam no peito e falavam bem assim: ó, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém é contra nós. Nós somos os melhores do mundo. Então essa foi a arrogância, esse foi o problema maior. O povo já não conseguia discernir mais o que era pecado. O povo sabe, eu sei, eu faço o que eu quiser.
Eu me envolvo se eu quiser, eu prego se eu quiser, eu abro minha casa se eu quiser, eu oro se eu quiser, porque tudo é eu que decido. O povo começou a ficar besta, bobo. Aí Deus, então peraí, então eu vou quebrar esse negócio seu aí. Então eu vou destruir o templo. Agora eu quero ver como é que vocês vão cultuar agora. Porque a ideia dos judeus na época, eles não estavam mais indo cultuar ao Senhor, eles estavam meio que dizendo que eles cultuam ao Senhor. Eu é que toco louvor aqui. Eu é que ministro louvor. É você? Filho, então Deus vai quebrar. Eu é que sou o diácono. Eu é que sou o guia. Eu que sou o pastor. Enfim, então meu irmão, então Deus vai quebrar esse negócio. Quero ver como é que você vai viver agora. Vamos ver como é que funciona isso agora. Então o povo levaram os seus instrumentos de música. Não, porque eu sei. E os babilônios, então, sabendo que eles se vangloriavam em Israel, agora não tem mais Israel, está destruído, propositadamente está destruído. A cidade e o templo não passavam de ruínas, e a zombaria dos guardas começaram a falar com eles: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus agora? Porque antigamente você orava, antigamente você fazia tudo, agora você esfriou, agora você se afastou, agora você desviou. E Satanás fica assim: bora, cadê o Jesus da sua vida agora? Cadê o Deus da sua vida agora? Você não é o crente? Você não é o bambambam? Agora quero ver. Você está doente aí? Bora, quero ver, ora, quero ver. Está desempregado? Você está desempregado, mas você não era o crente? Você não era o arrogante, o cara? Quero ver agora, bora. É isso que o povo estava fazendo com o povo de Israel lá na Babilônia. Ora agora ao seu Deus. Cadê ele para te livrar agora daqui das nossas mãos? Bora, ora. O povo de Israel sabia que fora de Jerusalém era impossível adorar ao Senhor. Queridos, nós estamos deixando de cultuar o verdadeiro Deus para muitas vezes cultuar a gente mesmo. Nós estamos mais preocupados com os nossos próprios interesses. Nós não estamos mais priorizando as coisas do Senhor. É em primeiro lugar as minhas coisas, em primeiro lugar eu, em primeiro lugar o meu dinheiro, em primeiro lugar as minhas conquistas. Em primeiro lugar eu, se sobrar tempo, eu vou lá fazer uma ofertinha com o meu talento, com o meu dom. Eu vou lá abençoar a igreja com a minha presença sentado naquele banco. Eu vou lá ajudar a igreja. Nós nos desviamos da verdade. Nós não estamos mais pregando a verdade. Nós não estamos mais vivendo a verdade. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de jejuar. Nós deixamos o verdadeiro evangelho para comer a comida da Babilônia, para comer essa comida do mundo que não serve para nada. Nós abandonamos, nós não estamos mais priorizando. E quando nós não priorizamos, a gente começa a perder coisas. A gente começa a perder. A primeira coisa que a gente perde é a nossa igreja. Um exemplo disso: primeira luta que você passa. Por que você não deixa de ir trabalhar? Mas você deixa de vir para o culto. Mas você não vem para o culto. Quando você está passando aflições, por que você não deixa de comprar um McDonald's? Por que você não deixa de assistir uma série? A primeira coisa que você faz é: eu não vou orar. Eu não vou mais ouvir louvor. Eu vou entregar o meu ministério. Eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais saber de culto. Hoje eu vou ficar em casa. Quando você está triste, você não fala assim: vou trabalhar hoje não, eu estou triste. Você não faz isso. Mas com a igreja você faz. Nós não estamos priorizando o Senhor nunca. Nunca. Nós não estamos buscando o Senhor. As portas estão abertas. Você tem total liberdade para se envolver com as coisas do Senhor. Nós temos células. Nós temos ministérios na igreja. A porta fica aberta a todos os cultos.
Nós brincamos o tempo todo, nós não nos achegamos, a gente não quer saber, a gente dorme no culto, a gente não se envolve em nada, a gente não quer saber de nada, a gente não dá mais dízimo, a gente retém oferta, e a gente está ótimo, está tudo bem. Mas quando Deus fechar a porta da igreja, aí nós vamos para o Salmo 137, como era bom. A gente só dá valor quando a gente perde. Se você perdeu o teu ministério, se você perdeu a sua família, reclama o tempo todo do casamento, reclama do casamento. Meu casamento é ruim, meu marido é ruim, meu marido é ruim. O marido separa da mulher, como era bom. Reclama do carro, o carro é ruim, o carro não presta, o carro me dá problema, esse carro é chato. O carro te deixa na mão, aí você perde o carro, agora vai andar de ônibus, agora vai andar a pé. A gente só dá valor quando a gente perde. Você tem toda a liberdade. O principal, você tem o Espírito Santo que está em ti, e você pode orar a qualquer hora, você pode orar a qualquer hora, é só você dobrar o joelho e orar. Nós não estamos mais priorizando o Senhor, nós não buscamos mais o Senhor, e aí quando essas coisas começam a acontecer, aí começa a vir a zombaria. Cadê o seu Deus? Olha o Salmo 42, olha aí o Salmo 42, olha o que os filhos de Corá estão dizendo, olha o Salmo 42, olha o que eles estão dizendo, igreja. Verso 1, 42, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Queridos, algo tão lindo, se você for pesquisar, aqui cabe uma pregação, cabe uma série de pregação só nesse versículo. Assim como a corça suspira pelas águas. Gente, a corça é um animal que fica gritando, querendo água, buscando água, correndo atrás de água. Assim tem que ser a sua alma para buscar a Deus, clamando por esse Deus, chorando, gemendo por esse Deus. Você tem toda a liberdade, mas um dia, se isso for tirado, como é que vai ser? Verso 2, Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Veja que é uma pergunta. Verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não dos mortos, não do Deus morto. Quando irei e me apresentarei diante da sua face? Isso aqui é uma pergunta. Quando que eu vou me apresentar diante dele? Sabe o que isso quer dizer? Ele não estava mais encontrando Deus. Eles não estavam mais em Jerusalém. Eles não estavam mais no templo. Eles não tinham mais acesso ao Deus. O templo foi destruído, gente. Eles estão numa terra distante. Eu não consigo mais cultuar ao Senhor. Você brincou tanto, aprofundou tanto em besteira, que você se encontra numa situação que você não encontra mais esse Deus. O que eu vou fazer? Meu Deus, onde o Senhor está? Quando que eu vou ter de novo? Quando que eu vou me apresentar diante do Senhor de novo? Quando que eu vou ter aqueles dons? Quando que eu vou viver tudo isso? Verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: ei, o seu Deus onde está? Onde está o seu Deus? O povo da Babilônia estava lá, bora! Tocam canções aí. Cadê o seu Deus agora? Onde o seu Deus está agora? Que não te livra desse mal, que não te livra dessa depressão, que não te livra dessa dívida. Você está em dívida, está devendo cartão, está devendo um monte de coisa, não consegue mais pagar o carro, não consegue mais pagar o apartamento, não consegue mais prosperar nessa vida. Você está tudo ruim.
A mulher quer separar de você. Você está com a vida toda ruim. E aí, onde está o seu Deus? Cadê? Nós brincamos o tempo todo. Brincamos o tempo todo. Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está mostrando na palavra. A gente está brincando de culto, brincando de igreja. Vem quando quer. Quando der eu vou. Vai para os cultos de vez em quando. Não se envolve em nada. Não quer saber de nada. Aí a vida vira do avesso. Aí as coisas começam a acontecer. Aí a igreja fecha. Aí você fica preso, cativo, numa terra distante. Você fica na Babilônia, preso, com acusadores. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Se livra agora. Cultua agora. Você não consegue mais cultuar, não consegue mais orar, não vai mais ouvir louvor, não vai mais se envolver em nada. Por quê? Porque brincamos de ser crente. Brinca o tempo todo. Nós não estamos mais priorizando as coisas do Senhor. Estamos brincando. Aí as coisas fecham. Aí acaba tudo. Acaba aquela unção. Acaba aquele prazer. Você não consegue mais vir para os cultos. Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Verso 4. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma. E de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha, os filhos de Coré, está dizendo assim: eu me lembro de quando eu ia para os cultos. Eu me lembro quando eu fazia evangelismo na rua. Eu me lembro quando eu fazia ação social. Eu me lembro quando eu me envolvia nos ministérios. Eu me lembro quando eu passeava com a multidão em procissão, indo para a casa do Senhor. A gente não tem nem compromisso mais com o horário. O culto começa às 18, o irmão está chegando às 18h10, 18h15. Está nem aí para nada. Vem todo mano bento, não passa nem desodorante. Vem para o culto de qualquer jeito, largado. Vamos lá, vamos para o culto, vamos lá. Brincando. Aqui ele fala: eu me lembro, Deus, quando eu ia para a casa do Senhor com a multidão. Querido, você tem que ter alegria. É quando está em casa se arrumando, vou para o culto, eu vou para a igreja, eu vou encontrar com os meus irmãos, eu vou louvar o Senhor naquela igreja linda, com os meus irmãos lindos. Olha, eu vou servir no Ministério Kids, eu vou servir no diaconato, olha, eu vou servir no som, eu vou ministrar louvor. Ai, que coisa gostosa. E aqui ele está lembrando disso. Olha como era bom. Eu passava com a multidão, eu andava em procissão, nós íamos para o culto, vamos para a igreja, vamos para o culto. Muitas vezes o irmão vem para o culto xingando, brigando com a mulher, brigando com os filhos, brigando com todo mundo. Ai, mas que saco, mas que coisa ruim. Indo para o culto. Aí chega aqui com a cara amarrada. Não consegue cultuar, não consegue louvar. Queridos, nós temos que ter prioridade. Nós temos que voltar a esse amor. Ao amor de ir para o culto, de se envolver com a igreja, se envolver com as coisas do Senhor. O Salmo está falando isso. Eu sinto falta das festas, dos gritos. No meio do louvor eu gritava: glória a Deus, aleluia. Hoje o louvor começa, a gente está assim: não vai acabar esse louvor não? Nossa, não está aguentando mais. Nós temos que ter essa alegria. O Salmo 42, verso 5. Porque estás abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se está abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e do Hermão e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e chagas passaram sobre mim. O verso 7 está falando assim: eu reconheço, Deus. Eu reconheço que o Senhor me advertiu. O Senhor usou o profeta Isaías.
O Senhor usou o profeta Jeremias. O Senhor usou o meu pastor. O Senhor usou a igreja. O Senhor usou o louvor. O Senhor usou aquele irmãozinho lá na padaria, na fila do pão. O Senhor usou aquele sonho. O Senhor usou eu lendo a Bíblia. Mas eu não valorizei. Eu brinquei. Eu procrastinei. Eu deixei para lá. O verso 7 ele fala: um abismo chama outro abismo. Sabe o que isso quer dizer, queridos? A gente não desvia assim da noite para o dia. A gente desvia aos pouquinhos. Ah, hoje eu não vou orar. Ah, hoje eu não vou ler Bíblia. Ah, hoje eu não vou no culto. Ah, hoje eu não vou me envolver no ministério. Ah, hoje eu não estou a fim de evangelizar. Ah, hoje eu não estou a fim de falar de Jesus para o irmão ali na fila. Ah, hoje eu não estou a fim de falar para o meu chefe. Eu não estou a fim de ler o livro. Ah, eu não estou a fim. Começa aos pouquinhos. Começa assim. Tem irmãos que nem oram antes de dormir. Como é que você consegue não orar antes de dormir? Porque onde está a sua prioridade? Como é que você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir antes de falar assim: Deus, muito obrigado por esse dia. Oh Pai, muito obrigado, que essa noite seja uma noite uma noite de reparação, uma noite de bênção. Oh Pai, me dê sonhos proféticos dessa noite. Obrigado pelo meu dia, Pai, me abençoa. Hoje foi difícil, Pai, olha, hoje eu passei por essa situação. Ó Deus, que amanhã seja um dia melhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa minha esposa, abençoa minha filha Sara, abençoa o trabalho das mãos dela, Deus. Obrigado por esse dia, Senhor. E eu durmo. Quando eu acordo, eu sento na cama e não levanto. Calma. Deus, muito obrigado por esse dia. Que esse dia seja um dia abençoado. Deus, me dê sabedoria para tomar as decisões certas nesse dia. Me abençoe, traz a provisão para esse dia e levanto. Queridos, nós temos que priorizar as coisas do Senhor. A nossa mente está onde, gente? Nós precisamos buscar ao Senhor. Por quê? Porque nós vamos nos afastando aos poucos. O verso 7, um abismo chama outro abismo. A gente brinca aqui, a gente, não, só um pecadinho, não tem problema não. Não, só um pouquinho. Nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Nós temos que fazer o nome do Senhor conhecido em nossa vida. As pessoas têm que saber qual é a sua posição, em quem você acredita. O que tem de crente da esquerda, o que tem de crente apoiando o esquerdismo, pelo amor de Deus, gente, onde essa sociedade vai parar? Crente que concorda com aborto, crente que concorda com homem casando com homem, gente. A gente está votando nesses povos. Onde está a sociedade? Onde, querido, nós temos que mudar a sociedade. O cristianismo tem que mudar a sociedade. O evangelho, eu não me envergonho, porque é poder de Deus para aqueles que creem. Onde está o seu Deus? Um abismo chama outro abismo. Aí o Salmo 137. Verso 3. Pois aquele que nos levaram cativos lá na Babilônia nos pediram canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós os cânticos de Sião. Aqui pode parecer algo bonito assim, o povo queria ouvir o evangelho. Podemos amar que não. Segundo o contexto aqui, não está dizendo isso. Segundo o contexto aqui é que os soldados estavam zombando. O verso 3 é uma zombaria, tipo assim: adore o Senhor aqui, porque eles sabiam que a adoração só era em Jerusalém. Eles sabiam que o povo de Israel só adorava no templo. Então a adoração fora do templo, segundo a tradição, não era aceito, Deus não recebia. Então quando aqui no verso 3 o povo fala assim: bora povo, bora judeu, louve o Senhor aí, cante para nós aí. O que é isso? Zombando, vai, canta agora, quero ver se Deus está te ouvindo. Bora, canta aí, quero ver agora. Porque vocês tinham toda a oportunidade da vida lá e vocês não valorizaram. Agora vocês estão presos aqui. Agora bora, canta agora aí. Quero ver. Era um zombaria. E a resposta de Israel foi: não. A resposta de Israel foi, verso 4:
Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como fazer isso? Querido, segundo o Hernando Dias Lopes, ele fala assim: um dos motivos para essa recusa foi o fato de os babilônios pedirem para que entoasse o cântico do Senhor, e os judeus não estavam dispostos a usar os hinos sagrados do templo para entretenimento pagão. O que tem de entretenimento pagão usando música de crente, usando as coisas da igreja? O que está dizendo aqui, olha, nós não vamos cantar, tocar esses hinos para que vocês tenham entretenimento, para que vocês bebam, para que vocês façam as arruaças, para que vocês tenham essa liberdade. Eu não vou cantar canções espirituais para que vocês pequem. O que tem de artistas utilizando música cristã para tocar no secular? O que tem de secular cantando as canções da igreja? Não zombem, não brinquem com isso. E o que tem de crente ouvindo música secular? Não brinquem com isso. Não brinquem. Deus faz juízo. Não zombem. É isso que o verso 3 e o verso 4 está dizendo. Como é triste ver nos dias de hoje celebridades mundanas usando hinos tradicionais para entretenimento das multidões pagãs, ou os consagrados utilizando das músicas mundanas para seu próprio entretenimento. Não brinquem com isso. Mateus no capítulo 7. Mateus no capítulo 7. Cantem para nós. Não. Nós não vamos fazer isso. Nós não brincamos. Não misture o religioso. Não misture o sacro com o profano. Músicas sacras, músicas consagradas ao profano. Não brinquem com isso. O que tem de música cristã com ritmo secular para chamar atenção. Música cristã em ritmo de funk. O que está acontecendo, gente? Não brinquem, não brinquem, não brinquem com o evangelho. Não façam isso, gente. O juízo de Deus virá. Mateus capítulo 7. Olha o verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Não deem pérolas para porcos, porque eles vão pisar, eles não vão valorizar. O evangelho não pode ser pregado de qualquer jeito, porque nós não brincamos com isso aqui é o poder de Deus. Não falem de tal forma que seja igual ao mundo. Pregação coach, 7 técnicas de ser bem sucedido, 7 técnicas de como você, para com isso, gente. Como ser bem sucedido? Se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Senhor. Pronto. Essa é a chave do sucesso. Não tem que fazer campanha, não tem nada disso. Para de besteira, gente. Temos que viver o evangelho. Olha o Salmo 66. Salmo 66. Olha o verso 13. O 13 fala assim: entrarei na tua casa com holocaustos, culto. A ti pagarei os meus votos. Eu vou cumprir o que eu prometi, Deus. Queridos, o povo vê que eles vacilaram, que eles não valorizaram, que eles brincaram.
Eles brincaram com as pregações, brincaram com as profecias, brincaram com os dons, brincaram com a igreja. Aí Deus destrói a igreja, eles ficam presos, cativos, vendo seus filhos morrendo. Eles falam: Deus, eu reconheço, eu não valorizei, eu não priorizei o Senhor, mas eu faço um voto, eu vou priorizar o Senhor. Nos volte para Jerusalém, nos faça voltar para Jerusalém. Eu vou cumprir o meu voto. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Eu reconheço que eu errei, eu vacilei, mas eu não vou vacilar mais, Deus. Vambora, Deus, eu vou trabalhar, eu vou ser crente, eu vou me envolver, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler Bíblia. Deus, eu vou voltar a ler Bíblia. Deus, eu vou voltar a jejuar. Deus, se eu não fizer isso, me mate. Ele está falando. É isso que ele falou. Olha o verso 14. Que os meus lábios fizeram esses votos, e que no dia da angústia a minha boca prometeu: oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiro oferecerei novilhos de cabrito. Você está entendendo? Eu vou voltar a orar, voltar a jejuar, vou voltar a fazer tudo isso, Deus. Me dá mais uma oportunidade. Aí volta lá no Salmo 137, e a parte mais triste, no último versículo. E a parte mais triste, ele fala assim no verso 9. Ele fala assim: feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. O que está dizendo isso? Quando os babilônios pegaram Jerusalém, pegaram Israel, levaram cativos, a primeira coisa que os soldados fizeram, sabe o quê? Eles pegaram todos aqueles filhos, todas aquelas crianças, e esmagaram a cabeça na pedra assim, ó. Mataram de um por um assim, ó, na frente de todo mundo. Aqui, ó, mata. Pegava a cabeça das crianças, fazia assim na rocha assim, ó. E os pais vendo os filhos sendo mortos. Por quê? Porque Deus falou: não brinquem, se convertam. Não fica assistindo esse Netflix aí não. Não fica com esse pecado aí não. Não fica ouvindo essas músicas, não fica fazendo isso, não fica fazendo aquilo. Não faz isso não. O que o povo fez? Pegou a cabeça dos filhos e ó, contra a rocha. O que é diferente hoje quando nós brincamos? O que é diferente hoje quando nós não vigiamos? Os nossos filhos ficam assistindo programas, ficam ouvindo sobre ideologia de gêneros. Os nossos filhos ficam vendo homem se beijando, mulher se beijando, ficam vendo desenhos profanos, desenhos que ficam zombando do Evangelho, zombando de Jesus. Os nossos filhos estão na escola ouvindo professores ateístas, derrubando pastores, derrubando Bíblia, derrubando Jesus, derrubando igreja. Os nossos filhos estão ouvindo esses professores ateístas, desiludidos com a vida, destruindo nossos filhos. Qual é a diferença? Se eles não estão pegando a cabeça dos nossos filhos, estão esmagando nas rochas, por descuido nosso, por vacilo nosso, para a gente não obedecer o Evangelho, para nós brincarmos com o Evangelho. A gente pega o celular: toma filho, vê o que você quer, me deixa em paz. Aí o filho está lá vendo, você nem sabe o que está vendo. Qual é a diferença se essa sociedade não está esmagando a cabeça dos nossos filhos na rocha? O Evangelho muda uma sociedade. O Evangelho vai mudar o bairro Floramar. O Evangelho vai mudar nossos filhos, vai converter os nossos filhos. Eles reconheceram isso. Lamentações no capítulo 3. Olha o verso 19. O verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Lembra de mim, Deus. Lamentações. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Volte a ouvir o Evangelho. Volte a orar.